Reflexão de hoje? Elevemos então nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que encha os nossos corações de perseverança na fé. E que assim seja. Bom, pessoal, hoje eu vou dar continuidade a um grande tema que eu abordei alguns vídeos atrás e que foi muito solicitado. Recebi várias mensagens de pessoas pedindo para falar um pouco mais sobre esse tema, que é o grande tema família. Hoje vou falar algo relacionado, que é honrar o vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo e também é um dos mandamentos de Moisés. Bom, na Bíblia, a palavra honrar, esse verbo honrar, ele só é utilizado para se referir a Deus e ao pai e à mãe. Ele não é utilizado para se referir a nenhuma outra pessoa, porque a palavra honrar é o mesmo que adorar, né? Reconhecer a dignidade deles, né? Então, nesse caso, não é utilizado para outra pessoa, somente para pai e mãe e Deus, porque pai e mãe são os representantes de Deus. Então, honrar significa reconhecer a dignidade desses pais e amá-los desinteressadamente. E eu estou dizendo da importância de nós amarmos aqueles que foram responsáveis pela nossa chegada aqui. Muitas pessoas devem pensar: mas o que será que se espera de mim? O que seria honrar, não é? O que eu devo fazer para o meu pai e para minha mãe? Então, eu convido para uma reflexão. Na sua casa, né? Você é um problema a mais ou você é a solução para os problemas da sua família? Se você é jovem, né? Você é daqueles jovens que fazem da sua casa uma pensão, um hotel 5 estrelas, né? Onde você só entra para comer e para dormir? Ou você é um outro tipo de morador? Será que você é daqueles que fazem a sua mãe de escrava, de empregada e de seu pai alguém que tem que te dar tudo? Ou você é daqueles que tá entre aqueles que têm vergonha do pai e da mãe porque eles já não têm dente ou não sabem falar direito? Você sabe perdoar o seu pai e a sua mãe? Você tem para eles uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, boa vontade para com eles? Você sabe beijá-los? Você sabe abraçar o seu pai e a sua mãe? Você sabe lhe pedir bênção? Você reza por eles? Você sabia que muitas vezes eles choram por causa de você no silêncio do quarto? Pois é, são várias reflexões que nós, às vezes, somente olhamos o nosso lado e não olhamos para o lado dos nossos pais. Às vezes eu falo no tom de pai e de mãe, mas hoje eu vou falar para os filhos, porque todos nós somos filhos. E às vezes você deve estar pensando assim: poxa, mas como eu vou honrar meu pai e minha mãe, né? Se a minha mãe, por exemplo, me abandonou quando eu era criança. Há casos assim, não é? Ou a minha mãe não é a mãe que eu mereço, ou a mãe que eu acho que ela deveria ser. Olha, nós precisamos amar o nosso pai e nossa mãe, nós devemos amá-los principalmente por eles nos ter dado o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Nem que seja por um momento, eles precisaram de se encontrar, que fosse por alguns minutos, para que gerasse a nossa vida. E a nossa mãe escolheu não nos abandonar e deixar-nos viver, não é? Então vejam, se essa mãe biológica gerou você e você foi criado por outra pessoa, seja grata a ela, seja grata a outra pessoa também que te criou, não é? É importante a gente, pelo menos, ofertar a eles o nosso respeito pelo papel que eles cumpriram na nossa vida. Precisamos abençoá-los e bendizê-los. Quando a gente resolve as nossas relações com os nossos pais, muitas coisas na nossa vida começam a melhorar, começam a fluir, não é? Olha, se os nossos pais são pais que já derraparam na vida, fizeram escolhas que às vezes nós não concordamos ou que nós não gostaríamos que eles tivessem feito, às vezes foi porque não encontraram um ombro amigo, uma pessoa que pudesse dar uma palavra de apoio. E nós também não devemos julgá-los, porque nós também derrapamos, não é? Se o pai abandonou quando era criança, não quis saber da sua existência, use esse exemplo para não fazer o mesmo com seu filho, não é? Então, é importante nós olharmos para essas pessoas que se dignaram a ser o portal de entrada da nossa reencarnação com gratidão, não é? E agradecê-los pela experiência, pela oportunidade de abrir mão da própria vida para que nós tivéssemos vida. E também aqueles que são pais amorosos, pais carinhosos, ou às vezes muito possessivos, um amor muito exagerado, né, que passa do ponto. Tentemos entender
esses nossos pais, que eles nos amam da maneira que eles conseguem nos amar. E nós temos a família que nós merecemos. A história que cada um de nós temos, seja uma história como do comercial de margarina, não é? O papai, a mamãe, todo mundo feliz, eu nasci num lar abençoado, ou eu tenho um pai que não conheço, uma mãe que sumiu no mundo, ou uma mãe que não quis saber de mim, ou uma mãe que me criou, mas me criou muito mal e... Não importa, é a família que nós merecemos. Nós temos aí muito aprendizado. E é importante a gente pensar, o que eu preciso aprender com essa família que eu tenho? Muitas pessoas têm vontade de fugir, de desaparecer, de sumir, mudar lá para outro estado, não é? Desaparecer até para outro país para fugir do problema. Vou dar uma notícia para vocês. Não adianta fugir. Não se foge do compromisso. Às vezes você foge por um tempo, mas lá, se você precisa aprender certo tipo de prova, Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão auxiliá-lo a desenvolver aquilo que você precisa aprender. E com certeza, como Deus é misericordioso, Ele vai dar uma nova oportunidade para que nós voltemos juntos novamente para a gente resolver aquilo que a gente precisa resolver juntos. Então, gente, pelo menos vamos economizar, né? Economizar a encarnação. Vamos resolver agora, enquanto estamos a caminho. Vamos entender que cada um tem um perfil, que cada pessoa tem uma fraqueza e tem uma fortaleza. Nós, às vezes, já conseguimos fazer algo que nossos pais não conseguem, mas com certeza nós temos uma fraqueza que eles já superaram. Então, vamos ser gratos, vamos agradecer e olhar para as histórias que nós temos, né, que nós vivemos como um presente de Deus para que nós possamos crescer e evoluir. A nós cabe apenas amar os nossos pais. Amá-los incondicionalmente. O resto, vamos deixar com Deus. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.